Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses, no capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, verso 2. Dediquem-se à oração, diz Paulo, em suas considerações finais, ele que está caminhando para o fim da carta aos Colossenses, e no capítulo 2, numa espécie de incentivo à oração como parte da consideração ou das considerações finais da sua carta. Dediquem-se à oração. A versão da Bíblia Almeida, revista e atualizada, diz: perseverai na oração. É muito curioso observar como que grande parte da Bíblia fala de oração. É muito interessante isso. Muito boa parte das Escrituras tratam desse tema. Seja, por exemplo, fornecendo exemplos de homens e mulheres que oraram, exemplos de vida de oração, seja reforçando a necessidade de orar, os preceitos da oração, ou anunciando promessas, como sendo frutos que só serão colhidos se nós orarmos. A Bíblia, portanto, é um livro que incentiva, do começo ao fim, a vida de oração. Por exemplo, você mal abre a Bíblia, e já em Gênesis capítulo 4, verso 26, você lê o seguinte: depois que Enos nasceu, Enos, o filho de Sete, depois que ele nasceu, nós lemos em Gênesis 4, 26, que daí se começou a invocar o nome do Senhor. Bem no início da Bíblia, já no 4º capítulo das Escrituras. E lá no último versículo das Escrituras, Apocalipse capítulo 22, versículo 20, você lê um amém. Como que concluindo o livro com essa palavra de amém, é como se nós, depois de termos tido uma fervorosa súplica, esse livro chega ao fim, como se tivesse sido todo escrito em forma de oração, e o livro sagrado termina com amém. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos inúmeros exemplos. Os exemplos de homens e mulheres que oraram são abundantes na Bíblia. Você encontra um Jacó lutando com Deus em oração, Gênesis 32, a partir do verso 22. Você tem a história de vida de oração de Daniel, que, segundo o capítulo 6, verso 13, diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, todos os dias. Você tem um Jacó que batalha em oração, você tem um Daniel disciplinado em oração, você tem um Daniel que orava, ou um Davi que orava do fundo do seu coração. E quando você lê, por exemplo, o livro de Salmos, você encontra essas orações de Davi, esses clamores, essas ações de graças que vinham do fundo da alma e do coração de Davi. Você olha para Elias, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versos 36 e 37, e vê este homem orando do alto de uma montanha, em batalha contra o deus Baal. Da montanha você vai para a masmorra de uma prisão e você encontra Paulo e Silas orando. Então nós olhamos para as Escrituras, e aqui eu poderia me estender e dizer que em praticamente cada livro da Bíblia você encontra um exemplo de alguém que orava e de como orava. Além dos exemplos, na Bíblia nós temos uma multidão de mandamentos, de ordens, do tipo, orem sem cessar. Ou como lemos em Colossenses 4:2, perseverai na oração. A Bíblia nos dá exemplos de oração,
de vidas de oração, a Bíblia nos dá mandamentos dizendo que devemos orar, e a Bíblia também nos dá promessas. Invocai o Senhor enquanto se pode achar, buscai-o enquanto Ele está perto. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. A Bíblia, portanto, em grande parte dela, fala para nós de oração. O que isso nos ensina? Isso nos ensina, em primeiro lugar, sobre a importância sagrada que a Bíblia dá à oração. Ensina sobre a importância, ensina sobre a necessidade de orarmos em toda e qualquer circunstância, mas há um destaque a mais que precisa ser dado quanto ao tema da oração. Nós podemos ter certeza de uma coisa, gente: tudo que Deus fez e deixou destacado para nós na palavra dEle, Deus pretende que seja visível em nossas vidas. Tudo aquilo sobre o que lemos na Bíblia, a respeito de bons exemplos nas vidas de homens e mulheres de fé, Deus deseja ver em nós. Então, por exemplo, a luta de Jacó em oração tem que ser a nossa luta diária de oração. A disciplina de Daniel em oração, que orava 3 vezes ao dia, essa vida disciplinada de oração tem que ser a minha e a sua vida. A intimidade de Davi em oração com Deus, essa visceralidade de Davi, você lê as orações de Davi nos Salmos e você percebe quão visceral ele foi, quão íntimo ele foi de Deus em oração, e o que se espera de nós é a mesma coisa, essa intimidade. Por exemplo, hoje eu concluí o estudo no Salmo 55, e Deus permitindo, domingo que vem de manhã, nós vamos estudar o Salmo 55, e você vê Davi escrevendo aquele Salmo. E da forma como ele coloca, é alguém que escreve aquele Salmo depois de ter passado por todas aquelas tormentas das quais ele fala no Salmo, e aí ele escreve para nós uma espécie de diário de como foi a vida dele em oração e diante de Deus, diante daquela circunstância tão terrível, quando ele foi traído pelo próprio filho Absalão, e também pelo seu conselheiro íntimo e amigo pessoal, Aitofel. É interessante, Deus quer nos ensinar que essa intimidade que Davi tinha com ele em oração tem que ser a nossa intimidade. A disciplina que Daniel tinha em oração tem que ser a nossa. A luta de Jacó com Deus no Val de Jaboque tem que ser a nossa luta. A ousadia de Elias orando no monte tem que ser a nossa ousadia em oração. O fervor de Paulo e Silas orando na prisão tem que ser o nosso fervor. Gente, se Deus falou tanto sobre oração, é porque Deus sabe o quanto a gente precisa de oração. Nossa necessidade é tão profunda, que até chegarmos ao céu, nós não devemos parar de orar. Eu quero concluir aqui essa reflexão trazendo uma citação de Spurgeon sobre o valor da oração. Ele que parte desta exortação de Paulo em Colossenses 4:2, perseverai na oração, e ele diz assim, abre aspas, você não quer nada de Deus? Porque a ideia dele é a seguinte: se você não quer nada de Deus, você não pede a Deus. Você não quer nada de Deus? Eu vejo que você não ora, é sinal de que você não quer nada de Deus. Você não quer nada de Deus, então eu temo que você não tenha consciência da sua pobreza diante de Deus. Não há alguma misericórdia a pedir a Deus? Então que a misericórdia do Senhor mostre a você a sua miséria. Porque, gente, Spurgeon está dizendo que se nós não suplicamos a Deus por misericórdia, é porque nós não ainda enxergamos o estado miserável em que vivemos. Uma alma sem oração, ele diz,
é uma alma sem Cristo. Deixe isso inundar você, seu coração. Olha essa frase: uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. É como dizer, alguém sem fôlego, sem respiração, é alguém que já morreu. Alguém que não ora e que não ora incessantemente, é alguém que não tem Cristo no coração. Essa frase de Spurgeon me fez lembrar da experiência de Paulo, em Atos capítulo 9, versículo 11, quando Deus manda, Cristo manda Ananias ir ao encontro de Saulo, que agora era convertido, Paulo. E o que há de mais fabuloso naquele texto, Atos 9, 11, é que Deus diz: Ananias, quando você encontrar Paulo, você o verá orando. É impressionante. É como se Deus estivesse dizendo: Ananias, quando você encontrar Paulo e o vir orando, você estará vendo alguém respirando, porque está vivo. Por isso Spurgeon disse: uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. E aí o príncipe dos pregadores continua e diz: a oração é o balbuciar do bebê. A oração é o grito do guerreiro. A oração é a última súplica do crente morrendo em Jesus. A oração é a respiração, a palavra de ordem, o conforto, a força e a honra do cristão. Se você é um filho de Deus, irá procurar a face do Pai e viver em seu amor, orando. E aí ele diz: ore para que sua vida seja santa, humilde, zelosa e paciente, tenha uma comunhão íntima e direta com Cristo e que participe com mais frequência do banquete de seu amor. Por que Spurgeon diz, ou por que ele relaciona a nossa vida de oração com o banquete do amor de Deus? Por quê? Você se lembra de uma das orações de Paulo pelos Efésios? Paulo ora para que os Efésios compreendam a dimensão, o tamanho, a generosidade do amor de Deus. Se não for pela oração, pela intercessão, nós jamais conseguiremos desfrutar desse banquete de amor de Deus por nós em Cristo. Spurgeon continua, ele diz: ore para ser um exemplo de vida e uma bênção aos outros, e para que possa viver mais para a glória do seu Mestre, Cristo Jesus. O lema para a sua vida, para a minha vida, deve ser: perseverai na oração. É o desafio para nós. E como eu tenho orado, meu povo, para que Deus derrame sobre a Segunda Igreja Batista em Goiânia um espírito de súplica. Meu sonho, meu plano, meu desejo de ver esta igreja lotada em seus cultos de oração continua de pé. Porque eu acredito de coração que se nós não formos uma igreja de intercessão e de súplica e de oração, nós ficaremos como o cachorro correndo atrás do rabo, se não morrermos antes. Com tudo isso que eu disse em mente, eu quero agora que você leia comigo Colossenses 2, de 2 a 4, e veja o que Paulo fala sobre oração aqui, e a importância dela para mim e para você, e para a nossa igreja. Paulo diz assim: dediquem-se à oração. De que forma? Com a mente alerta. Quem ora é alguém que está com a mente alerta. Alerta para o que está acontecendo dentro de si mesmo, e aí você leva isso a Deus em oração. Você conversa com a sua alma diante de Deus em oração, como Davi fazia nos Salmos. Você conversa com a sua alma.
Você conversa com a sua alma, colocando você e sua alma diante de Deus, dizendo: minha alma, Deus é nosso juiz, Deus é nossa testemunha. Quem ora tem a mente alerta em relação a si mesmo, seus sentimentos, não se deixa dominar por seus sentimentos. Quem ora tem a mente alerta pelo estado ao seu redor, pelos seus ao seu redor, pelas pessoas ao seu redor, pela situação ao seu redor. Quem ora é, na verdade, um sentinela. Paulo diz: dediquem-se à oração com a mente alerta. Olhe para dentro, olhe ao redor, olhe adiante e ore. Mas Paulo diz mais: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Agradecido, como Paulo vai dizer para nós em Filipenses 4, agradecido pelo que Deus já fez. Você se lembra quando Paulo fala disso? Pelo que Deus já fez. E aí a gente pega esse versículo, muita gente, e distorce ele dizendo assim: você tem que orar como se Deus já tivesse feito. Está vendo? Paulo está dizendo, ore já agradecendo pelo que Deus fará. Não é isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo fala agradecido pelo que Deus já fez, ele está falando da obra consumada de Deus em Jesus Cristo por nós. Gente, se eu e você desenvolvemos o hábito de orar, levando em conta o que Deus já fez por nós em Cristo, nós nunca vamos nos sentir esquecidos por Deus quando a gente pedir alguma coisa e Deus parecer que não está nos ouvindo. A gente nunca vai se sentir ofendido com Deus quando a gente pedir alguma coisa e Deus não nos atender na hora e conforme desejamos. Porque se nós orarmos, como Paulo está dizendo em Colossenses, como ele disse lá em Filipenses, se nós orarmos com o coração agradecido pelo que Deus já fez em Cristo, tudo será lucro. Ter ou não ter, receber ou não receber. Então, dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. E aí Paulo diz mais: quando vocês orarem, lembrem-se de orar também pelos outros, não só por você. Ele diz assim: orem também por nós. Nós quem? Paulo, no caso, e seus companheiros de pregação, seus companheiros missionários. Paulo está dizendo que os nossos cultos de oração, os nossos momentos de oração, públicos ou individuais, não podem ser egoístas, não podem ser apenas venha a nós, mas tem que ser principalmente relacionado aos outros. Orem também por nós. Não se esqueça de orar por nós, pelos irmãos. Mas o que especificamente, Paulo? Paulo diz, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. Falar do mistério do Evangelho. Outra palavra muito importante no vocabulário de Paulo é a palavra mistério. E muita gente pensa que mistério na língua de Paulo é algo misterioso no sentido de mistério, oculto. Mas na teologia, pegue uma concordância bíblica e olhe todas as vezes que Paulo fala de mistério. Quem ora em línguas, ora ou fala em mistérios. E leia o contexto de 1 Coríntios 14, por exemplo, e veja o que Paulo está falando no sentido de línguas. Mistério no vocabulário de Paulo é o Evangelho de Cristo. Mistério porque o judeu jamais imaginaria que o Messias prometido de Israel serviria para salvar tanto judeus como não judeus, gentios, e inserir judeus e gentios no mesmo corpo que é a igreja. Esse é o grande mistério de Deus que estava oculto, mas que ficou claro em Jesus Cristo. Então, quando Paulo diz assim: orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo ou do mistério a respeito de Cristo. Paulo está dizendo,
ore para que a gente tenha pessoas e oportunidades para falar do Evangelho de Jesus. Então, um pequeno testemunho. Temos aqui a Terezinha, que se batizou no último batismo. Fica em pé, Terezinha. A Terezinha está lá atrás, do lado da Maria Helena. Desde o meu primeiro encontro com a Terezinha, ela me fala da mãe dela, muito católica, pode sentar, obrigado. Enferma, ela cuidando da mãe, às vezes não vem aos cultos porque não tem ninguém para ficar com a mãe. E pela graça de Deus, eu fiquei tão feliz quando eu soube disso hoje, e até abracei a Maria Helena e parabenizei-a. Maria Helena e um grupo de mulheres da MCM, das Mulheres Cristãs em Missão, foi na casa da Terezinha, da mãe dela, pregaram para a mãe dela o Evangelho e a mãe dela aceitou Jesus. Você acredita nisso? Me arrepio de dizer isso. Você já pensou se a gente orasse assim como Paulo está pedindo? Gente, vamos orar uns pelos outros para que Deus nos constranja a querer falar do mistério do Evangelho. Para que Deus nos abra portas e nos dê oportunidades para a gente falar desse Evangelho. E Paulo diz, continuando, é por esse motivo, é por causa do segredo, do mistério do Evangelho, é por causa de Cristo que eu sou prisioneiro. Ele está dizendo o seguinte: não se iluda achando que se você começar agora a ser um homem e mulher de oração e se dispor a pregar o Evangelho, não se iluda achando que sua vida será tranquila, não será. Sabe o que aconteceu comigo domingo, depois que eu terminei de pregar? Todos vocês já tinham saído, Orlando aqui com o Rui, mexendo no som, no último banco ali, ó. Uma mulher endemoniada, nunca vi isso nessa igreja, nunca tinha visto essa mulher, me enfrentando. Uma mulher endemoniada, escrava das trevas. Eu saí daqui domingo à noite para casa, diante de tudo que eu sofri e vi, uma batalha espiritual terrível. Até hoje eu estou com labirintite, tonto. Eu não tenho dúvida, eu não sou dos que vê demônio em postes, mas eu não tenho dúvida da batalha espiritual profunda que nós como igreja estamos atravessando por querermos ver uma igreja de oração. E é o que Paulo está dizendo. Paulo, do nada, ele coloca, é por esse motivo que eu sou prisioneiro. Por que Paulo coloca isso aqui? Ele está incentivando a oração, ele está dizendo, orem por nós, para que a gente tenha a oportunidade de falar do Evangelho. E é por causa do Evangelho que eu estou prisioneiro de Cristo. Paulo está lembrando a gente. A vida de quem se dispõe a orar e a viver para Cristo não será necessariamente uma vida tranquila, mas de perseguição e de sofrimento. Foi assim com Jesus, foi assim com o Mestre. Nós, os seus discípulos, não podemos esperar algo diferente disso. Ele continua, Colossenses 4:4, orem para que eu proclame a mensagem com a devida clareza. Veja, pelo que eu e você temos que orar. Paulo está dizendo, orem com a mente alerta, Colossenses 4:2. Orem atentos a tudo ao seu redor, atentos ao seu coração. Orem com a mente alerta, orem com o coração agradecido pelo que Deus já fez em Cristo por nós, dando-nos salvação. Oremos pelos outros, oremos uns pelos outros, para que nós todos juntos tenhamos oportunidades de falar do Evangelho de Cristo. Oremos conscientes de que podemos sofrer por causa desse Evangelho, como Paulo que estava preso, e oremos para que nós todos tenhamos a mensagem do Evangelho clara dos nossos lábios. Eu voltava ontem de Guapó e parei numa cidadezinha antes de Nazário para abastecer o carro, comer um salgado. Era mais ou menos 10 horas da noite,
E enquanto eu comia um salgado, um senhorzinho chegou do meu lado e eu vi que ele queria tomar um energético e comer um salgado. E ele ficou perguntando o preço das coisas. Eu vi que o dinheirinho dele era contado. E eu vi que ele queria aquele energético e vi que ele não estava bêbado. Eu perguntei, o senhor quer o energético? Ele disse, mas o dinheiro não dá. Eu falei, dá para ele o energético. Aí o moço foi pegar, eu falei, não, dá o grandão. O senhor quer um salgado? Oh, muito obrigado. Paguei o salgado. E ele saiu e sentou numa mesinha lá fora. Eu terminei de comer meu salgado, paguei a conta, fui até ele. De onde o senhor é? Sou de Belo Horizonte. O que o senhor está fazendo? Bicicleta, andando pelo país, já tinha ido, e ele sai fazendo arte na rua, tipo brincadeira com bola, ele sai de bicicleta pelo Brasil afora. E perguntei assim, o senhor conhece Jesus Cristo? Já ouvi falar, o senhor deixa eu falar dele para o senhor? E apresentei o evangelho, puro e simples. Terminei de falar do evangelho, ele estava chorando. Perguntei o nome dele, ele me disse, orei com ele, entrei no meu carro e segui minha viagem. Gente, é disso que nós estamos falando. É disso que Paulo está falando. Pastor, mas o que eu vou dizer? Repita o evangelho. Eu repeti o evangelho. Eu disse, Deus criou o mundo, o homem pecou, Deus enviou Jesus, viveu sem pecado, a vida perfeita que a gente não consegue, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e o que cabe a nós agora é arrepender de termos vivido a vida sem Cristo, sem Deus no mundo, e crer no nome dele para a salvação. Diga isso com compaixão, diga isso com amor, e você não precisa ter dúvida, o Espírito de Deus se encarrega de aplicar essa verdade. Então nós vamos agora orar com a consciência do que Paulo nos dá aqui nesse texto. Perseverai na oração. Sejamos nós uma igreja cheia, composta de crentes que oram. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, faça de nós, homens e mulheres perseverantes em oração, como Paulo diz que devemos ser. Que possamos ser homens e mulheres que lutam em oração como Jacó, disciplinados na oração como Daniel, íntimos como Davi, ousados na oração como Elias, fervorosos em oração como Paulo e Silas. Ó Deus, ensina-nos a orar sem cessar, com a mente alerta, o coração agradecido. Ensina-nos a orar uns pelos outros, para que todos tenhamos oportunidade de repartir o Evangelho. Dá-nos a consciência de que enfrentaremos perseguição. Ajuda-nos a orar no sentido de termos clareza ao falar de Jesus. Faça de nós essa igreja. Coloque em nós, em cada membro dessa igreja, fome e sede de oração. Que possamos ver essa igreja cheia de homens e mulheres que se curvam orando. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.